Bom dia, esta é a terceira parte do módulo 2, Gramática aplicada às profissões, da unidade Eu e o mundo do trabalho. Nesta parte vamos então falar de preposições, nomeadamente de preposições de regência verbal. Estas são a preposição de contraída, preposição em contraída, preposição a contraída, preposição por contraída, preposição com e no final fazemos um pequeno resumo. Preposição de. Quais são então os verbos que exigem o uso da preposição de? So we will see the verbs that are used with the preposition de. We have to use the preposition de with the next verbs. O verbo sair de, como no exemplo, saí do meu país à procura de melhores condições de vida. O verbo tratar de, o dentista trata de problemas dos dentes. O verbo discordar de, discordo do teu ponto de vista. O verbo precisar de, o estudante precisa de fazer um estágio para ganhar experiência. E o verbo gostar de, a Joana gostou de trabalhar como cabeleireira. Não é correto dizer a Joana gostou de trabalhar como cabeleireira. We need to use the preposition de with all the verbs we just saw. Preposição de contraída. Chamamos esta preposição contraída when we have the combination of the simple preposition with the articles, the transformation of the in combination with the article u that turns into the do, and then the u with the us turns into dos, de mais a torna-se da, e de mais as becomes das. So this is do, dos, da, das. We call it the contracted prepositions of the. We need to do this contraction in specific cases. So, usamos a preposição simples, here we use the simple preposition, com um nome indeterminado. Trato de problemas. We don't specify what kind of problems, it's just problems. Trato de problemas do coração. So here we use the simple preposition. But then when we have the phrase like trato dos problemas de coração do Gustavo, we say specific here which problems we are talking about. Aqui é um nome determinado. That's why we use trato dos problemas, because we say specific that is about Gustavo's heart. That's the difference when we have to use the simple preposition, in this case the, or the contracted prepositions do, da, dos, das. If it's an undetermined noun and an undetermined situation, we don't use the contracted preposition. If it's a specific situation, we do use the contracted prepositions do, da, dos, das. Preposição em. Aqui temos os verbos que exigem a preposição em. With these verbs, we must use the preposition em. If we don't use it, it is wrong. Os verbos são nascer em,
como no exemplo, a frase José Saramago, Prémio Nobel da Literatura, nasceu em 16 de novembro de 1922. O verbo morar em. Morei na Alemanha até aos meus 20 anos. O verbo viver em. Eles viveram muitos anos no estrangeiro. Entrar em. A Catarina quer entrar em medicina. Pensar em. A Madalena está a pensar em candidatar-se a um novo posto de trabalho. Ficar em. Ficaste em casa ontem. E participar em. O Rui participou na reunião desta manhã. Tal como vimos com a preposição de, que temos as formas contraídas, o do, dos, das, a mesma coisa acontece com a preposição em. Também temos formas contraídas da preposição em. Neste caso, so like we saw for the preposition de, is the same for the preposition em. We have these contracted prepositions. O em plus the articles, o, os, a, as, become no, nos, na, nas. And the situation is the same. When we have an undetermined situation, we use the preposition, the simple one. When we have a specific situation, we use the contracted preposition. Como no exemplo, ficaste em casa is just a home. So we use the simple preposition. But when we say ficaste na casa da Joana, we specific say is Joana's house. So we use ficaste na casa da Joana. Also, we have a difference when we speak about cidades, cities, and we speak about countries. So the rule is when we use names of cities, we use the simple preposition, like in the example, moro em Coimbra. When we use names of countries, we use the contracted preposition, like in the phrase, moro nos Estados Unidos. So that's the rule. Names of the cities, simple preposition. Names of the countries, contracted preposition. Preposição a. So, estes são os verbos que pedem a preposição a. With these verbs, we must use the preposition a. Chegar a. A Rosie chegou a Portugal no ano passado. Voltar a. Vocês voltam a Lisboa no fim de semana. Também aqui temos preposições contraídas da preposição a, com os artigos, os, as. A preposição muda, the preposition change. Then we have o ao, aos, a, as. We just saw the phrase, the example about Portugal, chegou a Portugal. Actually, Portugal is an exception. It is a country. We don't use the article with the country Portugal. Portugal is just Portugal. It's not o Portugal or a Portugal, like we say a Alemanha or Brazil. Portugal is an exception. Doesn't have the article. The same rule we have here with the names of cities. We use the simple preposition. Chegamos a Coimbra. With names of countries, we use the contracted preposition. Chegamos aos Estados Unidos. Preposição para. Com os verbos telefonar e voltar, we use the preposition para. Telefonar para. A secretária telefonou para os restantes colegas.
Voltar, voltar para, queremos sempre voltar para o nosso país. O voltar, we saw o voltar with the preposition a, and now we are seeing o voltar with the preposition para. The difference is when is we say for a short permanence, we use the preposition a. When it's for a longer permanence, we use the preposition para. That's the difference. So I will say volto a casa. If I say volto a casa, I mean that I will stay home just for a short time. If I say volto para casa, means that I will go back home and I will stay home. Volto para casa. The same for voltar para o nosso país. Aqui uma situação definitiva. Preposição por, o verbo passar, é o verbo com o qual usamos a preposição por. Passei por muitas dificuldades antes de ser um homem de negócios de sucesso. So we must use the preposition por with the verb passar. Preposição por has also contracted forms with the articles, like we can see. We have o pelo, peluche, pela, pelas, and it's all again the same situation. If it's a not specific situation, we use simple preposition, like in the example, passei por uma loja. We don't specify which shop. But when we specify, then we use the contracted preposition. Passei pela loja da Gabriela. Pela loja da Gabriela, loja da Gabriela. So is a specific situation, then we use a preposição contraída pela. Preposição com. O verbo que usamos, com o qual usamos a preposição com é o verbo concordar. Os colegas concordaram com a minha avaliação do projeto. Aqui faço um pequeno resumo. Temos a preposição de, a preposição em, a preposição a, a preposição para, a preposição por e a preposição com. Aqui, we have more verbs. More verbs that we use with this preposition, but here we just give you a small list, but to you to know we have more verbs.